Minasan, konnichiwa. Hoje eu vim aqui para responder algumas perguntas, né? Eu abri a caixinha lá no Instagram esses dias, falando que eu ia gravar um vídeo respondendo as perguntas. E lá eu recebi 7 perguntas. Então eu vou aqui aproveitar o vídeo para responder sobre todas essas perguntas. Tem perguntas sobre mim, tem perguntas sobre a minha família, tem perguntas sobre o japonês, o curso e tudo mais. Então, vamos lá. A primeira pergunta: você é japonesa que aprendeu português ou brasileira que aprendeu o japonês? Né? Esse tipo de pergunta eu recebo muito. Eu acho que pela aparência, né? A maioria das pessoas acham que eu sou japonesa, mas não, eu sou brasileira. Eu sou Sansei, não, eu sou Yonsei. Yonsei que é a quarta geração, né, no caso. Então, eu sou descendente de japonês, a quarta geração, e eu vim pequena. Acho que quando eu tinha uns 8 anos de idade, eu vim para o Japão. Então, eu nasci no Brasil e eu sou brasileira. Eu vim com 8 anos de idade para o Japão, sem saber nem um A do hiragana, né? Para vocês terem noção, eu vim sem saber nenhuma palavra do japonês e entrei direto na escola japonesa. E foi aí que eu comecei a aprender o idioma, né? Hoje eu sou fluente no idioma japonês, mas eu vim aqui no Japão, eu vim para o Japão sem saber nem nada, nada mesmo, né? E então é isso, eu sou brasileira que aprendeu o japonês. A segunda pergunta: você não tem vontade de ir morar no Brasil? Bom, é uma questão acho que meio difícil, né? Porque eu sou casada com um japonês, meu marido é japonês. Então, assim, ir para morar, eu acho que não é muito. Acho que não tem muita chance disso acontecer, né? Não que eu não queira, né? Mas assim, para mim também, como eu vim para o Japão muito pequena, eu não consigo assim, sabe, imaginar eu tipo trabalhando, vivendo, tendo a minha vida, né? A minha vida assim no Brasil, né? Porque a minha memória foi só até os 7 anos, 8 anos de idade que eu morei no Brasil. Então, assim, eu já fui algumas vezes, né, com a minha família, passar algumas semanas lá, mas acho que é muito diferente, né? Então, assim, eu não conheço muita realidade do Brasil atualmente, né? Eu só tenho aquela memória de infância. Então, assim, quando a gente fala em viver, morar mesmo, eu acho que não é muito real. Isso não é muito real para mim, não está muito na minha realidade. Então, eu acho que isso será muito difícil de acontecer. Mas, né, a gente nunca sabe, né? Não é que não tenha possibilidade. E também não é que eu não queira. Mas, assim, por enquanto, eu acho que isso não vai acontecer, não. Né? Vamos para a próxima pergunta. A terceira pergunta: um sonho para esse ano? Pergunta boa, né? Bom, eu não posso ainda falar muito sobre os detalhes, mas eu tenho um negócio na minha mente que esse ano, atualmente eu trabalho como tradutora e professora de japonês, né? Eu tenho os meus cursos e tal, quem me acompanha nas redes sociais deve saber, né? Mas eu também tenho um sonho, né? Que não sei se esse ano, mas eu quero abrir um novo negócio. Mas aqui eu ainda não posso falar, eu ainda não consigo falar os detalhes. Mas quando chegar o tempo, eu falo isso para vocês também. E fora isso, não sobre o trabalho, eu estou procurando, já faz um tempinho, né, que eu estou procurando, nós estamos procurando uma casa para comprar aqui no Japão. Então isso também é o meu sonho para esse ano. E a quarta pergunta: os japoneses têm preconceito com estrangeiros ou não? Bom, é uma pergunta difícil. Eu acho que eu não posso responder essa pergunta só com sim ou não, né? Porque depende muito da pessoa, depende muito assim. Eu acho que preconceito existe em qualquer lugar do mundo, não só no Japão, né? Bom, eu só consigo falar sobre eu, né? Sobre mim. O que aconteceu comigo, né? Eu já passei por situações assim chatas, né, no Japão, desde que eu cheguei, principalmente quando eu era criança, porque aqui no Japão, assim, eles têm assim muito, como é que eu posso dizer? Eles gostam muito de ser igual a todo mundo, né? Então eu senti isso muito quando eu era criança na escola. Então quando eles
vejam, assim, alguma coisa que não entra no padrão deles, que não é igual a eles, que era no meu caso, né, eles tentam, eu acho que eles não sabem, na verdade, assim, eles não sabem como lidar, ou, tipo, como reagir, né, então acaba que isso acontecendo, tipo, ficando, tipo, um clima meio chato, né. Eu acho que na maioria das vezes, quando são crianças, né, isso que acaba trazendo o bullying, né, o IGME, né, que acontece nas escolas. Então, é assim, quando eu era criança, eu já passei por situações chatas, né, mas assim, depois de adulta, nunca aconteceu comigo, né, de sentir que eu estou sendo assim, que a pessoa, que os japoneses estão tendo preconceito comigo. Mas, eu já vi muitos relatos de outros estrangeiros, né, então, assim, eu não vou dizer que não tem, né? Mas é uma coisa que eu acho que tem em qualquer lugar do mundo. E isso não muda tanto, né? Sendo no Japão ou não. Então, assim, é uma resposta que eu não posso dizer se sim ou não. Mas, é assim, tem. Mas depende muito da pessoa, né? O número 5. Como que está a situação da imigração de brasileiros ultimamente? Vi que há um pessoal no governo complicado. Bom, isso é verdade, né? No governo agora tem é, certas, assim, pessoas, né? Um povo lá meio complicado em relação aos estrangeiros, né? Mas também eu não acho que é, assim, 100% errado, porque querendo ou não, né? É um tema, assim, meio, né? Difícil, assim, de falar em público, né? Que tem, assim, muito polêmico, né? É um assunto meio polêmico, mas, querendo ou não, é, tem uma certa quantidade, tem pessoas estrangeiros, né? Que acabam fazendo merda, né? Então, assim, como tem no governo também tem algumas pessoas que querem, acho que assim, dar uma pausa nisso, né? Tipo, nos crimes, é, tem pessoas assim, os estrangeiros que não respeitam, né? A cultura dos japoneses, os costumes dos japoneses. Então, assim, para ter um equilíbrio assim melhor na vida do Japão e dos japoneses também, porque eles têm a obrigação de proteger a vida dos japoneses, né? Porque aqui é o Japão, né? Mas em relação à imigração dos brasileiros, ai, eu não sei assim responder se mudou algo em relação à imigração ou não. Mas assim, teve alteração nos valores de renovação de visto e tudo mais, e principalmente no ponto de que eles começaram a cobrar é, o nível de Nihongo, né, o JLPT, que no caso seria, né, a prova de proficiência, eu sou, eu concordo. Eu concordo com isso, porque para quem quer viver ao longo prazo, né, da vida no Japão, eu acho que a pessoa tem obrigação de aprender o japonês, porque aqui é Japão, né? Então, assim, tipo, a pessoa falar que, tipo, eu não preciso de japonês, eu acho que é super errado, né? Como professora de japonês também. E porque eu conheço a realidade daqui também, né? Então, nesse ponto eu concordo. Nesse ponto eu concordo. Então, assim, teve algumas alterações e tudo mais, mas eu não acho que isso está, assim, dificultando a parte da imigração. Eu não sei também dizer muito bem, mas é isso, a minha resposta é isso, ok? Vamos para outra pergunta. Como é ser casada com um japonês? Eles vivem de mesada? Depois de casados, nunca mais dormem na mesma cama? Aqui tem 3 perguntas, né? Primeiro, como que é ser casado com um japonês? É normal, gente. É normal, né? É super normal. Aqui, as 2 perguntas, né? Se eles vivem de mesada, o marido, né, no caso, se eles vivem de mesada, e se depois de casados nunca mais dormem juntos. Bom, eu já ouvi isso várias vezes, né? Os brasileiros falando isso sobre o casamento com o japonês. Mas, assim, no meu caso, né? O meu marido é japonês, mas ele não vive de mesada. Ele não vive de mesada e a segunda pergunta, né? Se depois de casados nunca mais dormem juntos? Não, a gente dorme junto. Então, assim, mas eu já vi das minhas amigas, dos pais das minhas amigas, eu já ouvi bastante também, que os pais dormiam
separados. Tipo, o pai dorme sozinho e a mãe dorme com as crianças. Isso era super normal, né? Então, assim, tem muitas famílias que fazem isso, né? E sobre a mesada também, a questão da mesada também. Aqui, na maioria das famílias, a mulher que administra, que lida com o dinheiro da família, que cuida, né, do dinheiro da família. Então, assim, quando é o dia do pagamento do marido, ela pega o dinheiro inteiro do pagamento, se a mulher estiver trabalhando também. Aí pega tudo o dinheiro e vai, vaqueiro, né, o canoe vaqueiro, ela vai separando os dinheiros, tipo, o dinheiro para a comida, o dinheiro para o aluguel, o dinheiro para o carro, seguro, essas coisas, e ela separa também um valor para dar para o marido como mesada, né? E isso não é assim. Isso é uma coisa muito comum aqui no Japão, né? Mas não são todas as famílias. Tem famílias que guardam, cuidam do dinheiro de outra forma também, né? E no nosso caso, a gente não separa assim mesada, né? A gente separa o dinheiro assim. Os gastos, né? A gente faz um cálculo e tudo mais, mas é assim, tipo, por cima, né? Então, cada um tem o cartão de crédito e a gente usa muito o cartão, né? Não o dinheiro em si. Porque eu acho que é mais acumula pontos, tem mais vantagens, né? Então a gente gosta mais de usar no cartão. Só que assim, acho que porque também nem eu e nem o meu marido é aquele tipo de pessoa de ficar gastando, né? Então por isso que a gente não é tão rígido assim nessa parte, né? Então assim, a resposta é: tem famílias que o marido vive de mesada sim, tem famílias que os pais não, os casais é, dormem separados, mas não são todos, né? Vamos para a última pergunta. A última pergunta aqui é sobre. Olha, só teve uma pergunta sobre estudo de japonês. Eu sou professora de japonês, tá, gente? A última pergunta. Aqui é sobre o uso do kanji jiten. Kanji jiten, que é o dicionário de kanji. Tenho mas às vezes fico confuso usar, né? Nossa, essa palavra kanji tem para mim é muito natsukashi. É, no, na escola japonesa a gente usava, né? Tinha o Kokugo jiten que é o dicionário das palavras em japonês, e o kanji jiten, que no caso é esse aqui, né? Que é o dicionário de kanji, né? Existe um dicionário que é só de kanji. Aí a forma de usar isso aqui as palavras você vai buscar no Kokugo Jiten, né? Ou no Jisho normal. Pode ser em português também, né? No dicionário normal. Aí, o kanji jiten é quando você quer saber exatamente o significado de cada letra. O significado de cada letra, ou também as leituras. As leituras, porque o kanji, ele não tem só uma forma de ler, de uma forma de leitura, né? Existem várias leituras no mesmo kanji. Então, por exemplo, esse kanji aqui é o kanji de dia, só que ele tem a leitura de nichi, ele tem a leitura de ri, de bi, de ka, então dependendo do que vem junto, a leitura muda. E se você for procurar no kanji de ten, vai estar assim, vai ter todas as leituras, exemplos de com quais palavras, quais letras, né, de kanji você pode usar e em quais situações a leitura muda e tudo mais. E também o ponto legal que eu acho de usar o kanji jiten é que eles explicam sobre o kakijun, que é a forma de você escrever a forma correta, né? Porque cada kanji tem as regras. Tipo, você tem que começar por esse traço, né? Então tem as formas de você escrever correta. Tem a explicação sobre isso, o kakijun, tem a explicação sobre a origem da letra do kanji, se ele vem do formato de algum objeto, ou assim, se ele vem da letra chinesa e tudo mais. Tem a explicação sobre isso também, e o significado em si da letra, porque pode mudar a leitura, mas na maioria das vezes o significado que a letra tem não muda. Então, assim, você saber o significado da letra é muito importante, porque mesmo que você não saiba a forma
da leitura, mesmo que você não consiga ler o kanji, se você souber, se você tiver um conhecimento assim mais ou menos sobre o significado de cada kanji, você consegue entender. Então isso facilita muito o estudo de japonês, né? Porque assim, querendo ou não, a gente não consegue fugir do kanji, né? Tudo lá fora, nas placas, no recado da escola do seu filho, no trabalho, tudo está em kanji. Então é muito importante você procurar a entender, pelo menos, não precisa saber escrever bonitinho, né? Não precisa saber todas as leituras, mas você conhecer o significado de cada letra é muito bom. Então, eu acho que nesse ponto o kanji jiten é muito útil, né? Então, dessa forma, eu recomendo você usar o kanji jiten. Bom, aqui terminamos as 7 perguntas que eu recebi, né? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece de deixar o seu like. Para quem ainda não me segue, não esquece de me seguir também. E até o próximo vídeo. Bye, bye!